O relator colocou o presidente, o ministro Meirelles, a outros ministros que se encontravam presentes, aos líderes do governo na Câmara, no Senado e no Congresso, a eles, a esse conjunto de pessoas, o relator colocou as suas avaliações em relação aos temas que já estão postos como temas em relação aos quais haverão ajustes. O presidente entendeu como pertinentes as alternativas apresentadas pelo relator e o relator, no dia de hoje, está desenvolvendo tratativas com a equipe econômica e também com alguns parlamentares, e nós amanhã, às 9 horas da manhã, no Palácio Alvorada, em um encontro dos deputados, dos parlamentares da base, com o senhor presidente da República e com o senhor relator, serão apresentados os pontos principais do relatório e, na sequência, nós, aqui na comissão, faremos a leitura do mesmo. O tempo mínimo de contribuição de 49 anos não vai prevalecer. Na verdade, ele não era um tempo mínimo, era um tempo para se chegar à integralidade. Ele não vai prevalecer, eu não sei exatamente quais são as mudanças que estarão consolidadas no relatório, mas sei em relação ao que vai mudar. O tempo mínimo vai deixar de ser tempo mínimo, caio eu também nessa situação. O tempo de 49 anos vai deixar de existir, a transição vai ter uma nova regra, uma regra que incorpore, que inclua considerações em relação à idade e ao tempo de serviço. Algumas categorias terão um tratamento diferenciado em função da atividade, agricultores, professores e policiais são essas categorias. O salário mínimo deve se estabelecer efetivamente como piso para aposentadorias e pensões. Então, em relação a esses pontos, foram apresentadas alternativas de mudança pelo relator, o presidente e a equipe concordaram e hoje, então, estão sendo feitos os últimos ajustes. Está sendo procedida a sintonia fina em relação a essa questão. Eu tenho a mais absoluta certeza de que com esses ajustes o projeto será aprovado. Afinal, eu não encontro ninguém que de forma racional defenda deixar a coisa como está. As pessoas entendem, todos aqueles que tratam essa questão de forma racional, entendem que é necessária uma reforma. Deputado, todas as delações não fragilizam o governo num momento tão delicado quanto esse de reformas? São uma questão importante a delação dessa empresa e de seus funcionários. É uma questão importante, mas todavia não nos cabe outra situação que não seja avançar no nosso trabalho. O pior dos mundos seria, a partir de agora, em função dessa delação, nós nos considerarmos em férias e pararmos de votar. Essa seria uma situação completamente esdrúxula, que não cabe no senso de responsabilidade que nós temos. Parte dos senhores e senhoras deputadas estão sendo investigados, mas isso não impede, e nem houve qualquer gestão nesse sentido, quero deixar bem claro, isso não impede que nós avancemos com as votações que são necessárias para o país, e é isso que nós faremos. Mas muitos dos parlamentares poderiam até se declarar impedidos, né, deputado, nesse processo, não? Eu entendo que aqueles que se declararem impedidos devem pedir licença. O que não pode é se declarar impedido e passar aqui no fim do mês para pegar o seu salário. Deputado, no primeiro momento a PGR disse que não mencionou o presidente Michel Temer, mas o pessoal já entrou no STF e falou, olha, não na fase processual, mas agora que já as denúncias estão prestes a serem feitas, ele poderia ser sim implicado. Isso não fragiliza ainda mais o governo, não? Olha, o que pensa o PSOL, a mim pouco interessa, com todo respeito. O que me interessa é o que diz a Constituição. E é em cima da Constituição que nós temos que trabalhar. Mas então o presidente está tranquilo, o senhor esteve ontem com ele e as denúncias não batem a porta. No Brasil prevalece o Estado de Direito, existe uma Constituição que determina muito claramente em quais condições um presidente pode ser efetivamente processado. Então, a resposta está aí. Não é o desejo do PSOL, é o que diz a Constituição. Deputado, há toda uma campanha publicitária defendendo a reforma da Previdência, que foi até contestada, mas agora voltou, que diz que vão se acabar privilégios. Mas por que o Judiciário e o Legislativo não estão nessa reforma? Olha, com todo respeito, eu não vejo dessa forma. O Judiciário e o Legislativo estão na reforma.
Os que não estão no primeiro momento são o Judiciário e o Legislativo estaduais, certo? Que aonde se estabelece um prazo de 6 meses para que os estados façam a sua reforma ou então passe a seguir o que for deliberado aqui. Todos estão. Os únicos que estão ficando para um segundo momento são os militares das Forças Armadas e de suas forças auxiliares, que são as polícias militares. Mas também, logo que estabelecido for que concluído estiver esse trabalho, começa o trabalho também de uma análise de uma nova previdência para os militares. Tá, da última pergunta, todas essas atualizações na reforma da Previdência, elas não estão desconfigurando o texto no sentido de não prever economia, porque ao tirar os estaduais, já se tirou 20% da pretensa economia. Não, você não entende. Isso está fora. A economia, a previdência dos estados estava fora do cálculo previdenciário da União. Nunca esteve presente. Nunca esteve. Efetivamente, nós estamos realizando alguns ajustes que efetivamente diminuem um pouco o esforço, o ganho fiscal, mas que ainda permanece robusto em cerca de 80% do anteriormente planejado. Tá certo. Obrigado, Marum.